Vamos iniciar a correção das atividades do PET, volume 1, semana 4, matemática. Questão número 1. O sólido a seguir possui quantos vértices, quantas arestas e quantas faces? Então, vamos contar os vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vértices. Portanto, todas as alternativas estão dentro das disponíveis aí. Vamos contar agora as arestas. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 arestas. Então, se eu tenho 15 arestas, eu já posso eliminar a alternativa A e a alternativa D. Para contar as faces, eu posso contar também, mas eu posso utilizar o teorema de Euler. V mais F é igual a mais 2. V é vértices, 9, mais F são as faces que eu procuro, é igual a de arestas, que é 15 mais 2. Então, faces é igual 15 mais 2 menos 9, portanto, 8 faces. A alternativa correta vai ser a alternativa letra B. 9 vértices, 15 arestas e 8 faces. Questão número 2. Um paralelepípedo reto-retângulo possui 4 diagonais principais que se encontram no centro do sólido. Cada uma delas liga um vértice ao vértice tridimensionalmente oposto, conforme a figura que a gente pode ver, né? Pede para calcular a diagonal, aqui tem a fórmula, e tem os valores de A, B e C, que são as dimensões do paralelepípedo. No lugar de A, eu substituí por 12. No lugar de B, eu substituí por 15 e no lugar de C, por 16. 12 ao quadrado, 144, 15 ao quadrado, 225, 16 ao quadrado, 256. D é igual a raiz quadrada de 625, que é 25. A alternativa correta, letra C. Próxima questão. Em um laboratório de matemática, há um cone de acrílico aberto na base e um cilindro de acrílico aberto em uma das bases. Ambos têm o mesmo raio da base e a mesma altura. A professora vira o cone com a base para cima, enche-o totalmente de água e joga o líquido no cilindro. Quantas vezes ela precisa fazer isso para encher o cilindro completamente? Então vamos pensar. Eu tenho aqui um cone que foi virado, né, de cabeça para baixo. O volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. E eu tenho um cilindro. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Vamos analisar que ambos têm o mesmo raio da base e a mesma altura. Portanto, se eles têm o mesmo raio da base, a área da base do cone é igual à área da base do cilindro. E a altura também é a mesma, que já vem no enunciado da questão. Quantas vezes a professora precisa encher este cone para despejar no cilindro e encher completamente o cilindro? Então, eu vou pegar o volume do cilindro e vou dividir pelo volume do cone para ver quantas vezes é isso, né? Então, o volume do cilindro, área da base vezes a altura. O volume do cone, 1/3 da área da base vezes a altura. Eu simplifico área da base com área da base, altura com altura. Lá em cima, cortou tudo, sobrou 1. Então, ficou 1 dividido por 1/3. Na divisão de fração, conserva a primeira, que é 1, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 3. Portanto, 3 vezes. A professora precisa encher o cone 3 vezes para despejar no cilindro e conseguir encher completamente o cilindro. A geometria molecular da molécula de metano CH4 apresenta-se no formato de um tetraedro regular, estando o átomo de carbono no centro e os átomos de hidrogênio nos 4 vértices. Veja a figura a seguir. Na química, estuda-se que o ângulo HCH tem valor aproximado, θ é aproximadamente 109 graus e 28 minutos. Valor esse que pode ser obtido por meios puramente matemáticos. O valor exato é tal que cosseno de θ é igual a menos 1/3. Suponhamos que o comprimento C da ligação CH seja igual a 1
angstrom, ou 0,00001 metros. O lado do tetraedro pode ser obtido pela lei dos cossenos. Aí tem a lei dos cossenos. Quanto mede esse lado aproximadamente? Então, nós vamos utilizar a lei dos cossenos, que já veio pronta na questão. Lembrando que o comprimento C da ligação CH equivale a um angstrom, ou essa medida aqui em metros. Nós vamos utilizar em angstrom, óbvio, né? Porque todas as alternativas aqui estão em angstrom. Então, eu vou substituir. E lembrando que o cosseno de θ é menos 1/3. Então, basta substituir. Onde tem C, eu coloquei 1, e onde tem cosseno de θ, menos 1/3. Então, ficou L ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes o cosseno de θ menos 1/3. Então, temos que 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, esse menos vezes menos aqui vai dar mais, 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 2, e o denominador 1 vezes 3 é 3. Então, ficamos aí com 1 mais 1, 2 mais 2/3. Aqui eu posso fazer, né, um MMC, de 3 e 1 é 3, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6. 3 dividido por 3, 1 vezes 2, 2. Então, chegamos aqui em 8/3. L ao quadrado é igual. Quanto que é 8 dividido por 3? 2,6666. Vou pegar esse quadrado, jogar para lá, vai virar raiz quadrada de 2,666666, que vai ser aproximadamente 1,63333, a medida em angstrom. Alternativa, letra C. Os mapas da Terra são projeções do planeta, considerado esférico, sobre uma superfície. Um tipo de mapa muito usado é através da projeção de Mercator, que projeta a Terra sobre um cilindro tangente à esfera e depois abre esse cilindro no formato de uma folha plana, como sugere esta figura. Considere que o raio da base do cilindro é igual ao raio da Terra e que a altura do cilindro é igual ao diâmetro da Terra, ou seja, diâmetro são duas vezes o raio da Terra. A área lateral do cilindro de raio H e altura H, de raio R e altura H, é dada por 2πrh, e a área da superfície esférica é 4πr². Aí são as fórmulas. Então, a razão entre a área lateral do cilindro e a área da superfície esférica é... Então, veja, a área lateral do cilindro, na própria questão tem a fórmula 2πrh, e a área da superfície esférica 4πr². Então, calcular a razão é fazer essa divisão, lembrando que o numerador está se referindo ao cilindro e o denominador está se referindo à esfera. Uma informação, ou seja, eu vou apenas substituir aqui, né? Qual é a área lateral do cilindro? 2 vezes π vezes o raio do cilindro vezes h. E embaixo, qual é o volume da esfera? Ou melhor, qual é a área lateral da esfera? 4 vezes π vezes o raio da esfera ao quadrado. Pronto. Vendo que na questão tem a seguinte informação, que o raio da base do cilindro é igual ao raio da Terra, ou seja, o raio do cilindro é igual ao raio da esfera, e que a altura do cilindro é igual ao diâmetro da Terra. Então, a altura do cilindro é igual ao diâmetro da esfera, ou seja, 2 vezes o raio da esfera. Essas informações serão para a gente substituir. Então, observe, 2π, o raio do cilindro é igual ao raio da esfera. E a altura do cilindro é igual 2 vezes o raio da esfera. Eu substituí aqui. Aqui eu tenho 4 vezes π. O que é raio da esfera ao quadrado? É raio da esfera vezes raio da esfera. Eu simplifico raio da esfera com raio da esfera, mais uma vez. Lá em cima ficou 2 vezes 2, 4π, dividido por 4π é igual a 1. Então, esta razão entre a área lateral do cilindro e a área da superfície esférica é igual a 1. Bons estudos e até a próxima.